mais uma vez esse lugar. Pastor Múcio já deu aqui a palavra inicial, mas a nossa alegria em reencontrar você aqui nessa igreja, nessa casa de oração, é muito grande. Porque aqui é o lugar onde nós celebramos a Deus, é o lugar onde nós celebramos a Jesus, onde nós celebramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu creio, irmão, que algo na nossa vida começa a mudar hoje. Você crê também? Eu creio que uma palavra da parte de Deus, ela vai vir, como eu acabei de citar na oração, semelhante a uma enchente que vai chegar na nossa vida, no nosso coração, e vai tirar algumas coisas que precisam ser retiradas, que vai lavar realmente algumas coisas no nosso coração que precisam ser lavadas. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e nosso Deus, Ele conhece aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Não apenas ser um ouvinte, mas ao ouvir, decidir praticar essa palavra. Você diz amém? Não apenas ouvir, mas quando eu a ouvir, decidir que ela irá fazer parte da minha vida. Aleluia. Você não está aqui por acaso, não é frase de pregador, é uma realidade. Você não está aqui por acaso, existe um propósito de Deus em trazer você aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela tem transformado a vida das pessoas. Sim ou não, irmãos? Tem transformado a vida das pessoas. Como é bom a gente ouvir testemunho de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela palavra. Como é bom ouvirmos, por exemplo, alguém que dá um recado ou que fala comigo falando sobre as suas dores, as suas lutas, e dias depois eu recebo a ligação da pessoa ou a mensagem dizendo assim: pastor, a oração, a palavra, o apoio fez com que eu vencesse aquela situação, aquela dor, foi superada e estou caminhando bem. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a palavra de Deus em ação. Isso é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. O texto que vai ser a base da nossa meditação nessa noite, até quem não é crente conhece. Até quem não vem para a igreja conhece. E os crentes conhecem mais ainda. E os crentes conhecem mais ainda. É o Salmo de número 30, versículo 5. Está aqui já no telão, não precisa nem você ligar aí a sua Bíblia, é só você acompanhar aqui a leitura comigo. A Bíblia diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Quem diz amém por isso? O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Você diz amém por essa palavra? Diga assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Você está recebendo essa palavra já no seu coração? Então aplauda Jesus no seu lugar, para começar você aí a tomar posse dessa palavra. Aleluia. Deus está dizendo que Ele se ira de vez em quando, mas a ira dele não dura para sempre. A história de Deus é uma história de amor. A sua ira é passageira. As noites em que os seus olhos podem estar dormindo aí, cheio da tristeza, nós declaramos que em nome de Jesus, você vai abrir esses olhos, contemplando a alegria do Senhor na sua vida. Esse texto não é apenas uma palavra de encorajamento, querido. Esse texto é uma profecia de Deus que se cumpre em Cristo Jesus. E quando você toma posse dessa palavra, quando você tem a Jesus como o Senhor da sua vida, você entende que essa palavra ela tem um poder sobrenatural sobre a sua vida. Pastor, o choro pode durar uma noite. Eu sei, todos nós temos uma razão para chorar. Todos nós passamos por momentos difíceis. Esse evangelho, que é um evangelho Nutella, que é um evangelho que diz que é só alegria, que é só vitória, isso não existe, não tem base bíblica. Isso tem base na cabeça de alguns homens que inventaram isso, mas isso não é a base bíblica. Todos nós temos sim algum motivo, alguma coisa na vida, ou já passamos ou vamos passar, no qual nós iremos entristecer o nosso coração. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Todos nós passamos por esses momentos. Mas, mesmo eu possa estar transmitindo essa palavra como um mensageiro da parte de Deus, como um verdadeiro queirux da parte de Deus, um mensageiro que traz a palavra do coração de Deus ao seu coração. Quem sabe você chegou aqui entristecido, hoje essa palavra ela pode se tornar uma força motriz no seu coração, para que você possa começar a vencer essa tristeza, vencer essa dor, vencer essa mágoa.
O Senhor, Ele diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem diz isso? Quem crê nisso? Apocalipse 21:4. Por mais que esse texto de Apocalipse 21:4 se fale sobre a eternidade, nós geramos fé no nosso coração e tomamos posse para os nossos dias aqui na terra. Quem diz amém por isso? Nós tomamos, e Ele faz, e Ele nos ajuda também a entendermos esse Salmo de número 30, versículo 5, que a alegria, ela vem ao amanhecer. Apocalipse 21:4 vai dizer: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quem diz amém por essa palavra? Ora, o choro pode durar uma noite. Bom, então, esse choro, essa dor, ela é algo passageira. Quem diz amém por isso? É algo passageiro. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples. O choro, ele é semelhante a um hóspede que você recebe na sua casa. Um hóspede que você recebe na sua casa, ele tem dia para chegar e ele tem dia para ir embora. Sim ou não, irmãos? Quer dizer, a ideia seria essa. Né? A ideia seria essa: você receber um hóspede na sua casa, sabe quando vai chegar e sabe quando ele vai embora, vaza, né? Hóspede, a tristeza aqui, a dor, essa angústia, para mim e para você, ela tem que ser semelhante a um hóspede, porque vai chegar. Acabei de dizer, vai chegar. Dor é hóspede, mas a alegria, ela é residente permanente. Dor é hóspede. A alegria é residente permanente. Ora, quem sabe eu posso estar falando mais uma vez para pessoas que está fazendo da sua dor, que deve ser um hóspede, um residente no seu coração. Quem sabe realmente você tem chorado não uma noite, nem uma semana, nem um mês. Quem sabe já são alguns anos no qual você está com essa dor no seu coração. Você está com essa tristeza no seu coração. Existem várias circunstâncias para isso. Algumas delas somos nós mesmos que não fazemos por onde que essa dor vai embora. Parece que a gente faz questão dessa dor ter virado realmente um residente. E você às vezes não está se dando nem conta de como isso está fazendo mal para você, porque você já se acostumou com ela. De hóspede virou residente. Não, meu irmão. Nessa noite, o Senhor está dizendo assim: eu estou chegando, eu estou batendo a porta da sua casa. Eis que estou à porta e bato. E para você abrir, para você dar de cara com a alegria do Senhor, para você dar de cara com o renovo do Senhor, é mandando essa tristeza embora, não simplesmente por mandar, mas porque há poder na palavra do Senhor. O choro pode durar uma noite, vai embora choro, a alegria chegou. Ao romper da aurora, chegou na minha vida. Jesus está chegando com o poder dele sobre a minha vida. O romper da aurora, o amanhã que está chegando, ele está vindo cheio de esperança, de misericórdia, de alegria, de paz. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. É isso que você tem que alimentar o seu coração. É nisso que você tem que alimentar a sua vida. O choro vai durar uma noite, mas eu creio, meu Jesus, ele vai me ajudar a colocar essa tristeza para fora. Já começou a virar um residente. Na minha vida não, diga assim, na minha vida não. Na minha vida não. Para muitos a noite ainda não acabou, a noite está sendo muito longa. E aí, pastor, mas se está sendo longa, Jesus ainda não bateu aqui na porta do meu coração, eu estou nesse processo. É uma palavra que a gente tem ouvido muito ultimamente, né, irmão? Processo. Mesmo a dor, ela vai gerar um processo, até que Jesus ele venha e bata assim na porta do seu coração. 2 Coríntios, não me faz memória, 4,17. Olha esse texto, escuta. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, diga assim, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que se pesa mais do que ele. Ora,
pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, pois a sua dor leve e momentânea, pois a sua angústia leve e momentânea, pois a sua tristeza leve e momentânea, ela está produzindo, diga assim, produzindo. Ela está produzindo algo. Mesmo período de tristeza, mesmo período de dor que você está vivendo, existe um trabalhar da mão invisível de Deus, para que ela venha a produzir algo. Entenda, Deus ele é tão perfeito, que até as nossas dores trabalham em nosso favor. Até as nossas dores, ela tem emprego. Diga assim, a minha dor tem emprego. Produzir em você uma alegria eterna. Oxe, pastor, que doidice. A dor meu irmão, é o trabalhar do Senhor. Everton, é o trabalhar do Senhor. O texto está dizendo, nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós uma glória eterna, que pesa muito mais, olha o resultado, que pesa muito mais do que todos eles. Bom, eu creio em nome de Jesus que vai chegar uma hora que a alegria do Senhor batendo a porta do seu coração, você vai abrir, essa alegria vai chegar, o transformar de Deus vai chegar, essa tristeza na força do Senhor você vai mandar embora. Você tomou a atitude e você está dizendo, Senhor, eis-me aqui, faz, Pai amado, de mim uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Essa tristeza produziu em mim, essa dor produziu em mim. Atravessei o vale, atravessei o mar revolto, atravessei o deserto, a fornalha de fogo, o nome que você quiser dar, atravessei, cheguei no outro lado, o Senhor me fez muito melhor do que eu era antes. Essa dor que eu vivi me fez muito melhor do que eu era antes. E sabe qual é o meu papel agora? Agora eu vou pegar na mão de quem ainda está atravessando e vou ajudar a vir para onde eu estou. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão o quê? Produzindo em nós uma eterna glória que pesa mais do que todos esses. Aleluia. Para nós, eterno peso de glória acima de toda comparação. Tem outra versão que diz isso. Aí o versículo 18 continua. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Meu irmão, isso é muito profundo. Assim fixamos os olhos não na dor, não na angústia, não na lágrima. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Dor passageira, sofrimento passageiro, angústia passageiro, vaza, vai embora, é apenas um hóspede, chegou no meu coração, mas amanhã tem data marcada para ir embora. Essa palavra que você está recebendo hoje é um ativar do Senhor na sua vida, para que você possa dizer assim, já chega, acabou, o fim do sofrimento. Eita, quem pegou essa? O fim da dor, o decreto do fim do sofrimento, a alegria vem ao amanhecer. E querido, vai chegar. Eu acho fantástica a comparação a comparação do amanhecer, a comparação de quando ainda é noite escura e a aurora do Senhor, ou seja, a aurora da luz do Senhor, né, do sol. Aqui vamos trazer do sol, vamos trazer para o natural. A noite escura, a aurora, é aquele momento onde está começando a ficar clarinho, e vai começando a ficar clarinho, vai clareando, de repente, o dia amanheceu, de repente, a noite foi embora, as trevas foram embora, deram lugar à luz. É uma questão de tempo, sim ou não, irmãos? É uma questão de tempo, de horas. Nós sabemos que amanhã, o raiar do sol aqui em Maceió vai ser o quê? 4 e pouca da manhã, 5 e pouca, nós sabemos. Estamos aqui exatamente às 7:45. E nós sabemos que dentro de poucas horas, toda essa treva, todo esse céu escuro vai embora e dará lugar à luz. Assim também é na vida dos crentes.
podemos estar passando um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento que for, mas sabemos que tem hora marcada. Amanhã cedo o sol vai raiar, amanhã cedo a vitória vai chegar, amanhã cedo essa palavra vai produzir em mim uma alegria que terá um peso eterno. Você está aqui, irmão? Então aplauda Jesus, tomando posse dessa palavra. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem uma versão, eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei, Priscila, essa parte. Tem uma versão do texto do Salmo 35 que diz assim: o choro se alojará à noite e o júbilo virá pela manhã. Aí tem outra versão que diz assim: ao entardecer, o choro pode chegar para passar apenas uma noite. Quem diz amém por isso? Pode chegar para passar apenas uma noite. Ok, pastor, tomei posse disso. E essa palavra, como é que eu faço para ela ser colocada em prática na minha vida? Entendi, essa introdução toda para falar que a palavra de Deus, ela tem o poder de romper na minha vida e eu deixar a angústia, eu deixar a tristeza, passar pelo processo e viver uma alegria. O que é que eu tenho que fazer? Irmãos, são tantas coisas que a gente poderia listar. São tantas, mas eu aprendi com esse texto apenas 3. São 3 pontos. Primeiro, de forma muito simples e direta, reconheça os seus limites, reconheça a sua dor, reconheça o que você está passando. Primeira coisa, para que você possa entender que começa um processo de livrar a tristeza, virando o quê? Uma alegria. Reconheça seus limites. Você pode dizer comigo, diga assim, reconheça o... Não, peraí, desculpa, vamos ajeitar. Diga assim, eu reconheço o meu limite. É isso aí. Uma das coisas que vai começar um start de mudança na sua vida é você reconhecer a situação no qual você está hoje. Porque todos nós temos limites. Todos nós temos limites. Todos nós temos o nosso limite. E no decorrer da nossa vida, é interessante. As demandas que nós vivemos, elas são sempre muito maior do que a nossa capacidade de realização. As demandas que nós vivemos são muito maior do que a nossa capacidade de realização, tudo em um primeiro momento. Você pode estar aqui recebendo essa palavra, você está entendendo que ela é para você, mas hoje, nesse momento, você ainda não consegue dar um start no processo da sua dor. Mas essa palavra que eu vou orar por você é para que você possa ter o início, para que você possa começar essa caminhada. E o primeiro ponto qual é? Eu reconhecer que eu preciso de uma mudança. Meu irmão, tem gente que está com esse hóspede chamado tristeza há tanto tempo, que já está andando de mão dada com ele no meio da rua. Já está andando com essa tristeza, com essa dor já há tanto tempo, parece que já está fazendo parte da vida. Não, peraí, reconheça que hoje tem alguma coisa na sua vida, alguma área, alguma situação, alguma coisa que você precisa deixar no meio do caminho que está pesando. Hoje é o dia do início, do start. Hoje é o dia de você reconhecer que você precisa. A palavra de Deus, ela está mostrando isso para mim e para você. Tem gente que está vivendo esse luto, essa angústia, essa dor há tanto tempo. Você está nem... Cara, olha para trás um pouquinho, faz uma análise de como você era antes. Quem sabe você era uma pessoa que sorria fácil. Quem sabe você era uma pessoa que, mesmo passando pelas lutas naturais da vida, conseguia viver uma vida leve, conseguia viver um momento de... Tinha um momento de tranquilidade, pastor, mas veio tudo. Quem sabe hoje você precisa reconhecer que um dia, quem sabe você viveu esse tempo de alegria, você viveu esse tempo de tranquilidade, mas hoje está pesando. Primeira coisa, reconheça os seus limites. Reconheça. Eu estou lendo essa semana, relendo o livro de Neemias, relendo algumas histórias. Deixa eu te colocar a par desse exemplo que eu vou te dar. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, na fortaleza de Suzã, cerca de 1.600 quilômetros de Jerusalém.
ele recebe a notícia que os muros da cidade estavam destruídos, as portas queimadas. Ele recebe a visão do Senhor, algo no coração. Deus falou com ele que ele precisava fazer algo. E tudo moveu para que ele fosse reconstruir os muros e as portas da cidade. É fantástica essa história. Neemias capítulo 1 e ainda no capítulo 2 vai falar sobre isso. Mas quando ele chega, depois de meses de preparação, depois de meses de viagem, quando ele chega a Jerusalém, que ele vislumbra os muros caídos, as portas queimadas, tinha gente morando em Jerusalém. Tinha judeus morando em Jerusalém. E é interessante que o capítulo 2 de Neemias, eu coloquei até esse versículo, Neemias 2, assim, aí a palavra de Neemias, então ele disse, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas estão destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Por que foi que Neemias disse isso? E por que é que eu estou falando que você tem que reconhecer a situação que você está vivendo? Porque veja só, para muitos ali em Jerusalém, aquela situação degradante dos muros caídos, das portas queimadas, já era algo normal. Gerações nasceram, viveram em Jerusalém, anciãos viveram em Jerusalém e estavam acostumados com os muros caídos. Quem sabe essa é a sua história, acostumou com a dor. Aí Neemias está dizendo assim, vejam, vocês estão acostumados com os muros caídos, com as portas queimadas, vocês estão acostumados a viver nessa situação de vergonha. Eu estou aqui enviado por Deus para que nós possamos reconstruir os muros de Jerusalém. Olha o que ele diz, não sou eu que vou reconstruir, diz assim, venham, vamos. Eu estou aqui, eu estou dando o start para vocês. Agora nós precisamos ver, vocês precisam ver que é necessário uma reconstrução. Deus trouxe a mim aqui nessa noite para ser um emissário dessa palavra, para que você possa dizer assim, rapaz, realmente eu preciso hoje, em situações da minha vida, começar uma reconstrução. Não tem como ficar do jeito que está. Não tem como ficar do jeito que está. Quem sabe, meu irmão, vamos lá, a base da nossa vida. Casamento, finanças, família, a tríade, casamento, finanças, família. Aí você pode colocar outras, sonhos, realizações, o que quer que seja, quem sabe algum desses pilares precisa ser reparado. Puxa vida, pastor, realmente, tem isso, tem aquilo outro. É o vamos reconstruir. Vamos reconstruir, não na nossa força, mas do Senhor. A nossa parte, claro, a gente vai fazer, mas hoje é o início de uma grande mudança na vida de algumas pessoas. E entender que o choro durou até hoje, essa angústia, esse coração amargo, essa tristeza profunda, durou até hoje. Entendi que vou passar por um processo, mas a alegria vai bater a minha porta. Jesus vai bater a minha porta. Jesus vai bater a minha porta. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Meu irmão, são estruturas, são pessoas, são circunstâncias que precisam ser reparadas. Reconheça. O segundo é não se esconda. Reconheci, não vou me esconder. Aí eu coloquei até assim, atrás de um véu. Porque aqui eu vou trazer o exemplo de Moisés. Moisés, o líder, quando sobe, ao Sinai, que ele volta, a glória de Deus estava tão presente na vida dele, que Êxodo nos diz que ele colocou um paninho na frente dele, para que as pessoas ao verem, ao olharem para o rosto de Moisés, visse aquele brilho. Poderia acontecer tantas coisas, inclusive, tem comentaristas que falam que pessoas, pelo brilho do rosto de Moisés, poderiam até vir a ser fulminadas por Deus. Mas foi passando o tempo, claro, naturalmente, foi passando o tempo, aquele brilho foi diminuindo, Moisés foi, colocou um véu no rosto. São tantos caminhos que esse texto pode nos falar de uma interpretação, de uma exegese. São tantos caminhos.
Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é: não se esconda. Moisés, ele colocou o véu no rosto. Ele colocou um véu no rosto, até para esconder, seja qual for o motivo. Não estou aqui para levantar qual foi. Mas tem pessoas nessa noite aqui que até estavam tentando se esconder da necessidade dessa mudança. Pessoas tentando se esconder da necessidade que precisam passar por esse processo. Não se esconda não, meu filho, porque Deus quer transformar a sua vida. Não se esconda, Deus quer transformar a sua história. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo assim: realmente o pastor pregou, a tristeza no meu coração, a dor, a angústia, o que quer que seja, é um hóspede, vai embora, vai embora. A alegria do Senhor, ela tem morado no meu coração. Vou superar, vou viver, vou entender que eu preciso me posicionar e vou entender que eu não posso me esconder. Aleluia. Não posso me esconder, não posso me esconder. Querido, vamos lá, vamos trazer para um contexto. Aí Paulo vai falar, né? Eu acho que eu não sei se eu coloquei esse versículo aí, que Paulo vai falar, né, que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Aí é 2 Coríntios, exatamente isso, né? Colocou o véu para esconder que a glória estava saindo, estava indo, que o brilho estava indo embora. Mas tem pessoas aqui hoje, eu quero trazer essa palavra aqui desse véu. Tem pessoas nessa noite que podem estar querendo esconder, e veja só, olha o que eu estou falando. Esconder não dos outros, não do pastor, mas de você mesmo, a situação que você está vivendo. Ele está colocando como se fosse um véu, uma capa. Ou seja, tem pessoas nessa noite que podem estar vivendo uma situação na vida que precisa de mudança, mas que, infelizmente, para elas mesmas, estão colocando um véu sobre o rosto, dizendo assim: não, isso não é para mim não. Isso é para fulano e tal. Fulano e tal devia estar aqui, ó, porque ele só vive com a cara moada. Fulano e tal devia estar aqui, porque só vive entristecido. Não, meu irmão, para mim e para você. Não vamos colocar um véu no rosto, não. Irmão, vim aqui nessa noite porque Deus me colocou no meu coração que pessoas vão dar um start na vida hoje. Essa quinta-feira vai ser uma quinta-feira de início, de mudança. Não se esconda. Você não vai se expor para mim ou para quem está do seu lado, você vai se expor para Deus. Você vai dizer: Deus, eu reconheço, eu preciso. Nossa, quanto tempo que eu estou vivendo desse jeito. Quanto tempo que eu estou vivendo essa dor, quanto tempo eu estou vivendo essa angústia, quanto tempo. Quando alguém se converte, quando alguém entrega a vida para Jesus, é semelhante, passa a viver uma vida semelhante a todo o véu, ele foi tirado do seu rosto, e você não se esconde mais, nem diante de Deus, que é aquele que você precisa dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me transforma, Senhor, muda. Não tem conversa: Senhor, eu estou nas tuas mãos, faz na minha vida aí uma grande mudança. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não se esconda. Exponha essa angústia diante do altar do Senhor. Ah, pastor, mas eu já orei tanto. Ah, pastor, mas está demorando tanto. Calma. Calma. É o processo, calma. É o tempo, calma. É a aurora chegando na sua vida. Ou seja, é aquela noite indo embora e vindo a luz do Senhor. Calma. Calma. Reconheço. Me exponho diante do Senhor. E o terceiro ponto. Ah, meu irmão, esse daqui é o fechamento. Ele já sabe. Diga assim: Ele já sabe. Deus conhece sua vida e quer te dar alegria. Ponto. Deus conhece a sua vida e quer transformar os seus dias. Ele conhece a sua vida. Então não adianta querer contar algo diferente para Deus ou para amenizar. Não. Não adianta colocar um véu. Não adianta maquiar. Não. Vou assumir a minha realidade. Estou vivendo um momento de dor. Mas nada me impede de buscar essa alegria. Nada me impede de viver esse novo tempo.
se você reconhece seus limites, é o ponto ápice para que você possa começar a ampliar suas conquistas. Você não consegue ampliar enquanto você não reconhecer. Você não consegue ampliar ou ter uma mudança enquanto você não admitir. Ah, meu irmão, Deus está pronto para nos impulsionar nessa noite. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus conhece. Deus sabe. Deixa eu te lembrar. Ele conhece as nossas lágrimas. Quer dizer, Ele não conhece, Ele recolhe as nossas lágrimas. E coloca todas elas no seu odre. Ah, meu irmão, essa Salmo 56, 8. O Senhor recolhe todas as nossas lágrimas. Ele recolhe todas as nossas dores. Colocar no odre é o processo de transformação em lágrimas e envio de alegria. Isso daqui é muito básico. Ele pega as nossas lágrimas, coloca no odre para transformar num vinho de alegria. Odre, antigo processo de transformar suco de uva em vinho, bolsas, ali de couro. Ele faz isso. Pastor, se Deus conhece, por que Ele permite? Essa é a questão fundamental. Isso é uma pergunta tão básica que o homem faz desde que o homem se entende por homem. Se Deus é tão bom, por quê? Porque estou passando por isso, porque eu passo pela dor, porque eu passei por um luto. Por quê? Por quê? Por conta do pecado, meu filho. Porque lá no Éden não tinha isso, não tinha essa dor, mas o homem peca, se distancia de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Separou. E aí começou todo tipo de morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física para o homem. Tudo no início. Mas pastor, Deus não sabia? Sabia. Deus não conhece? Conhece. Por isso que desde o Éden, em Apocalipse vai dizer assim, até muito antes, Deus já havia preparado o Cordeiro de Deus, separado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, a alternativa para o homem, Jesus, alternativa de vida. Alternativa de vida. Deuteronômio 30, 19, foi o texto que eu preguei domingo. Deus dizendo assim: escolhe, pois, eis que te coloco o caminho da morte e da vida, da bênção e da maldição. Escolhe tu, pois, a vida. O caminho da vida, o caminho para que essa alegria possa chegar na sua vida, está sendo exposto hoje. O caminho chama-se Jesus, não é religião. Não é religião, porque religião impõe peso. Impõe ou não, irmãos? E como impõe? Tem religião que diz que se a pessoa não caminhar, sofrendo de joelho, dando não sei quantas voltas no quarteirão, não alcançará tal graça. Se a pessoa não se martirizar com chicote, ou for chicoteado, ou receber uma dor, isso é religião, isso é peso. Isso é peso. Isso foi criado por Deus? De forma nenhuma, irmão. Porque Deus é Deus de vida, Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz. O homem que inventou essas doidices. E outras tantas. Não, vou tirar a minha própria vida e vou explodir outro não sei quanto, porque Deus mandou. Deus mandou coisa nenhuma, Deus é Deus de vida. Isso é religião, isso daí é criação da mente pecaminosa do homem. Pecaminosa do homem. Agora Deus diz assim: eis que ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eis que ponho diante de você hoje, igreja El Shaddai, o caminho para que vocês possam começar a dar um restart, um renovo na sua vida, e você viver vida de alegria. Escolhe, pois, esse caminho. Reconheça que você precisa. Não se esconda. Saiba que eu estou com você. Esse é o caminho que Deus está propondo hoje. Esse é o caminho que Deus está propondo hoje. Caminho da vida, o caminho da restauração, o caminho da paz, ou o caminho da tristeza, ou o caminho do comodismo, ou o caminho da dor. O caminho da alegria pode ser o caminho mais trabalhoso. E eis que te digo, vasos, será assim, mais trabalhoso.
vai dar mais trabalho. Restaurar dá mais trabalho. Restaurar dá mais trabalho. Ah, pastor, em vez de restaurar, eu vou fazer. Não, meu irmão. Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer fazer de você algo novo. Dentro da sua vida, algo novo. Dentro desse casamento, algo novo. Dentro desse relacionamento com seu filho, algo novo. Ah, pastor, mas está arranhado. Ah, mas está marcado. Ah, mas está isso, mas está aquilo. Você está falando com o oleiro maior chamado Jesus. Certo? Você está falando com o médico dos médicos. Está falando daquele que tem o poder de fazer algo novo na sua vida. A tristeza, a dor, é apenas um hóspede. Hoje, a alegria está batendo aí a porta do seu coração, para que você bote para correr essa dor, essa tristeza, esse hóspede, na força do Senhor, e viver toda a alegria que Ele tem proposto para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu 2023, que ainda tem tempo, para o seu 2024, que está batendo as portas, para que você viva algo diferente. Receba essa palavra. O caminho da alegria é o caminho do Senhor para você, em nome de Jesus. E quem crê diz: fique de pé, querido, para a gente aplaudir a Jesus aí. Bora!